E se dois ícones máximos da brutalidade dos animes entrassem no mesmo campo de batalha? De um lado, Toguro, o demônio que escolheu a força acima da humanidade. Do outro, Yujiro Hama, o homem mais forte do mundo, o predador supremo que trata exércitos como brinquedos quebráveis. Hoje, como bons fãs, vamos fazer aquilo que todo otaku ama: comparar feitos, cenas canônicas, contextos e simbolismos. Nada de achismo vazio. Vamos destrinchar força, resistência, velocidade, hacks, ki de batalha, conhecimento marcial e inteligência, sempre citando onde e quando esses feitos foram mostrados em Yu Yu Hakusho e Baki. Respira fundo, ativa o modo Torneio das Trevas, porque isso aqui vai ser pesado. Contexto dos monstros. Toguro e Yujiro Hama não são apenas personagens fortes, eles são ideias encarnadas dentro de seus respectivos universos. Toguro representa o medo absoluto da fraqueza, o trauma de ter perdido tudo por não ser forte o suficiente e a decisão consciente de abandonar a própria humanidade para nunca mais sentir impotência. Cada músculo inflado não é só força bruta, é culpa materializada, um lembrete constante do erro que moldou sua existência. Sua presença no Torneio das Trevas transforma o ambiente, criando a sensação de que ninguém ali deveria sequer ousar enfrentá-lo. Toguro não busca glória nem reconhecimento, ele busca validação para sua escolha trágica. Já Yujiro Hama é o completo oposto filosófico. Ele não nasceu da perda, mas da predestinação, como se o mundo tivesse criado um ápice biológico apenas para provar que sempre haverá algo acima. Yujiro não carrega arrependimentos, traumas ou dilemas morais. Sua força é identidade, prazer e domínio absoluto. Onde ele passa, a hierarquia natural se reorganiza, colocando todos os outros seres vivos abaixo dele. Enquanto Toguro vê a força como um fardo inevitável, Yujiro a enxerga como diversão e direito natural. Um luta para justificar sua existência passada, o outro luta porque para ele existir já é vencer. Força. Quem bate mais forte? Quando falamos de força nesse confronto, não estamos falando apenas de músculos, mas de impacto narrativo e escala de destruição. Toguro foi construído dentro de Yu Yu Hakusho como um verdadeiro muro intransponível, alguém que fazia o espectador questionar se Yuzuki realmente tinha alguma chance. Durante o Torneio das Trevas, cada aumento percentual de poder vinha acompanhado de uma mudança visível no ambiente, como se o mundo ao redor estivesse sendo esmagado pela simples decisão de Toguro levar a luta mais a sério. A 80%, seus golpes pulverizam o chão da arena, criam crateras profundas e fazem lutadores experientes sentirem que seus corpos não suportariam nenhum único impacto direto. Já no 100%, Toguro atinge um nível em que cada soco carrega peso suficiente para decidir uma luta instantaneamente, e isso é mostrado de forma clara no confronto final contra Yuzuki, quando até o ar parece rasgar ao redor de seus ataques. Yujiro Hama, por outro lado, opera em uma escala quase absurda até mesmo para o próprio universo de Baki. Sua força não é apresentada como algo que cresce durante a luta, mas como um estado permanente, sempre ativo, sempre dominante. O feito mais icônico, o soco que literalmente interrompe um terremoto, não é apenas uma demonstração de poder físico, mas uma declaração simbólica. Yujiro é mais forte que a própria natureza. Além disso, ele destrói estruturas militares, paredes reforçadas e corpos treinados com a mesma facilidade com que alguém fecha a mão. Diferente de Toguro, que precisa liberar porcentagens para alcançar seu ápice, Yujiro já vive nesse ápice, tratando sua força como algo trivial, quase entediante. É essa constância absurda que faz sua força parecer menos explosiva visualmente, mas muito mais aterradora em conceito. No fim das contas, enquanto Toguro impressiona pelo crescimento gradual e pelo peso dramático de cada golpe, Yujiro vence na brutalidade absoluta da escala. Vencedor da categoria Força, Yujiro Hama leva essa categoria pelo nível absurdo da escala. Resistência. Quem aguenta mais pancada? Quando o assunto é resistência, o confronto entre Toguro e Yujiro deixa de ser apenas físico e passa a envolver vontade, estrutura corporal e limite existencial.
Toguro demonstra sua durabilidade máxima durante a luta final do Torneio das Trevas, onde suporta uma sequência brutal de golpes diretos, barradas de energia espiritual e ataques carregados de emoção e ódio por parte de Yuzuki. Mesmo com ossos quebrados, músculos rasgados e o corpo chegando ao colapso, Toguro continua avançando, mostrando que sua resistência não vem apenas do físico, mas da decisão consciente de não cair antes de cumprir seu propósito. Seu corpo demoníaco foi moldado exatamente para isso: suportar dor, dano e pressão além do aceitável, mesmo que o preço final seja a própria destruição. Já Yujiro Hama apresenta uma resistência quase desumana ao longo de toda a série Baki. Ele ignora golpes que seriam fatais para lutadores de elite, resiste a armas, venenos e emboscadas militares e ainda mantém total controle da luta. O diferencial de Yujiro é que ele não apenas aguenta a pancada, mas absorve o impacto como se fosse parte do combate, adaptando seu organismo instintivamente ao perigo, reduzindo danos antes mesmo que eles se tornem críticos. Diferente de Toguro, que aceita a dor como punição, Yujiro simplesmente não reconhece a dor como algo relevante. No fim, Toguro impressiona pela resistência emocional e pela capacidade de continuar lutando mesmo quando o corpo já deveria ter parado. Yujiro, porém, eleva o conceito a outro nível, tratando danos extremos como inconvenientes menores. Vencedor da categoria Resistência, Yujiro Hama pela consistência absurda e adaptação física constante. Velocidade. Quem acompanha quem? Quando a análise entra no campo da velocidade, o embate entre Toguro e Yujiro se torna ainda mais tenso, porque aqui não falamos apenas de deslocamento, mas de tempo de reação, leitura de movimento e domínio do ritmo da luta. Toguro demonstra sua velocidade durante o Torneio das Trevas, ao simplesmente desaparecer do campo de visão de lutadores experientes, surgindo atrás dos seus oponentes antes que eles consigam reagir. Seus movimentos são secos, econômicos e letais, deixando claro que ele não desperdiça energia com exibicionismo. Além disso, Toguro reage a ataques espirituais em curta distância, o que exige reflexos extremamente apurados, já que esse tipo de golpe costuma ser lançado em alta velocidade e com intenção de finalização. Por outro lado, Yujiro Hama opera em um nível quase instintivo. Em Baki, sua velocidade é apresentada não como algo treinado, mas como uma extensão natural do corpo, permitindo que reaja antes mesmo que o ataque seja completamente iniciado. Yujiro antecipa movimentos pela leitura muscular, pela respiração do adversário e até pela intenção por trás do golpe. Muitas vezes, ele já está em posição de contra-ataque enquanto o oponente ainda acredita estar atacando. Essa capacidade transforma qualquer tentativa ofensiva contra ele em um erro fatal. No fim, enquanto Toguro impressiona por sua movimentação explosiva e desaparecimentos repentinos, Yujiro domina a velocidade pelo controle absoluto do tempo da luta. Ele não apenas acompanha o adversário, ele decide quando a troca acontece. Vencedor da categoria Velocidade. Yujiro Hama leva essa categoria pelo controle absurdo do tempo da luta. Quem tem vantagem fora da força bruta? Quando entramos no território dos hacks, a comparação deixa de ser apenas física e passa a envolver vantagens não convencionais, controle de energia. Toguro ainda se destaca por vir de um universo onde a energia espiritual e demoníaca é parte essencial da luta. Sua liberação percentual de poder permite ajustes constantes de força, velocidade e resistência, funcionando quase como um limitador consciente que pode ser removido a qualquer momento. Além disso, Toguro utiliza a energia demoníaca para reforçar o corpo, amplificar golpes e gerar uma pressão espiritual capaz de paralisar adversários mentalmente mais fracos, algo claramente mostrado no Torneio das Trevas. No entanto, reduzir Yujiro Hama a um simples lutador físico seria um erro. Yujiro também possui uma aura de combate extremamente opressiva, capaz de afetar o ambiente ao redor. Em Baki, isso fica evidente quando ele apenas eleva sua presença e faz um hotel inteiro sentir sua intenção, causando pânico, silêncio absoluto e uma sensação de ameaça iminente. Além disso, Yujiro utiliza a técnica Shioli, ou Shaoli,
uma arte marcial avançada que cria uma espécie de aura ao redor do golpe, permitindo dissipar impactos, amplificar força e anular ataques diretos, funcionando quase como um hex técnico dentro das leis físicas do universo. A diferença central está na origem dessas vantagens. Toguro opera no campo do sobrenatural explícito, com energia demoníaca que quebra as regras humanas. Yujiro, por outro lado, alcança efeitos semelhantes apenas pelo domínio extremo do corpo e da técnica, transformando o impossível em algo natural. Ainda assim, quando falamos estritamente de hacks, vantagens que fogem do físico puro, Toguro mantém uma leve superioridade por acessar recursos além da biologia humana. Vencedor da categoria Hex, Toguro, por possuir habilidades sobrenaturais diretas, mesmo com Yujiro se aproximando perigosamente desse patamar apenas com técnica e presença. Ki de batalha, presença que paralisa. Quando falamos de Ki de batalha neste confronto, não estamos tratando apenas de aura opressiva ou intenção assassina, mas do conjunto entre presença, leitura estratégica, controle do ritmo e capacidade de impor a própria vontade ao adversário. Toguro demonstra esse domínio de forma constante no Torneio das Trevas, onde sua simples postura em combate já dita como a luta irá acontecer. Toguro analisa seus oponentes com frieza, mede reações, avalia limites e escolhe deliberadamente quanto poder liberar para esmagar não só o corpo, mas também o psicológico do adversário. Seu estilo de luta é direto e brutal, porém sustentado por estratégia. Ele força o inimigo a se superar apenas para, no momento certo, mostrar que tudo aquilo ainda não era suficiente. Além disso, Toguro cria métodos eficazes de luta baseados em intimidação calculada. Ele reduz movimentos desnecessários, mantém a guarda baixa de propósito e convida o oponente ao erro, usando sua aura demoníaca como ferramenta de controle mental. Esse Ki de batalha não busca vitória rápida, mas quebrar a vontade de lutar, levando o adversário ao desespero antes do golpe final. Toguro entende que uma luta vencida mentalmente é uma luta decidida. Já Yujiro Hama eleva o conceito a outro patamar. Seu Ki de batalha é acompanhado por um conhecimento marcial quase enciclopédico, permitindo que ele analise o estilo, a postura, a respiração e até os micromovimentos do adversário em segundos. Yujiro adapta sua estratégia em tempo real, muda de abordagem no meio do combate e cria métodos de luta personalizados para cada oponente, explorando fraquezas com precisão cirúrgica. Seu estilo não é fixo, ele usa qualquer arte marcial necessária, mescla técnicas e impõe um ritmo impossível de acompanhar. Enquanto Toguro domina o campo de batalha pela pressão e pela escalada controlada de poder, Yujiro faz isso pelo controle absoluto da informação e da técnica. Toguro obriga o inimigo a reagir. Yujiro decide como o inimigo vai perder. Vencedor da categoria Ki de batalha, Yujiro Hama, pela capacidade superior de análise, adaptação estratégica e imposição total do ritmo da luta. Conhecimento marcial. Quem é mais técnico? Quando o foco sai da força bruta e entra no conhecimento marcial, a diferença entre Toguro e Yujiro fica ainda mais clara. Toguro nunca foi apresentado como um artista marcial no sentido clássico, mas sim como um combatente moldado pela eficiência. Seu estilo de luta é simples, direto e extremamente funcional, baseado em posicionamento, timing e uso preciso da força necessária para esmagar o oponente. Toguro entende bem o básico do combate corpo a corpo, sabe ler a resistência do inimigo e ajustar seus golpes para maximizar dano, mas não demonstra grande variedade técnica ou interesse em estilos refinados. Sua filosofia é clara. Técnica existe para servir à força, não o contrário. Mesmo assim, Toguro não é descuidado. Ele mantém guarda sólida, reduz movimentos inúteis e usa o mínimo necessário para dominar a luta, o que mostra a experiência real de combate. Seu conhecimento marcial é prático, construído em batalhas mortais e não em escolas ou tradições. Ele vence porque sabe quando atacar, quando pressionar e quando finalizar, não porque domina múltiplas artes. Já Yujiro Hama representa o extremo oposto.
Yujiro é descrito repetidamente como um mestre absoluto de praticamente todas as artes marciais conhecidas, orientais e ocidentais. Ele aprende técnicas apenas observando, compreende seus princípios instantaneamente e é capaz de aplicá-las ainda mais eficiente do que seus próprios criadores. Seu conhecimento não é só técnico, mas teórico e anatômico. Yujiro sabe exatamente onde atacar, como quebrar posturas, como anular estilos inteiros e como transformar qualquer movimento em algo letal. Enquanto Toguro luta com eficiência brutal, Yujiro luta com domínio total da técnica. Ele não apenas executa artes marciais, ele as redefine durante o combate. Vencedor da categoria Conhecimento Marcial, Yujiro Hama, pela superioridade técnica, variedade de estilos e compreensão absoluta do combate corpo a corpo. Inteligência. Quem luta melhor com a cabeça? Quando analisamos inteligência em combate, estamos falando da capacidade de pensar sob pressão, interpretar o adversário, criar estratégias eficazes e tomar decisões que definem o rumo da luta. Toguro demonstra uma inteligência fria e funcional, focada em objetivos claros. Ele observa o comportamento do adversário, testa limites aos poucos e conduz a luta como um experimento controlado, aumentando seu poder de forma gradual para medir não só a força física, mas também a determinação emocional do adversário. Toguro entende profundamente o impacto psicológico do combate e usa isso como arma, escolhendo momentos específicos para esmagar esperanças e provocar reações impulsivas. Além disso, Toguro mostra consciência plena de suas próprias condições. Ele sabe exatamente até onde pode ir, quais riscos está assumindo e qual será o preço final de suas decisões. Sua inteligência não busca vitória rápida, mas confirmação ideológica. Ele quer provar que força absoluta é a única resposta, e toda a sua condução de luta é pensada para levar o inimigo a essa conclusão. Já Yujiro Hama opera em um nível ainda mais elevado de inteligência combativa. Yujiro lê o adversário como um livro aberto, analisando postura, respiração, tensão muscular e intenção em questão de segundos. Ele antecipa movimentos, manipula o ritmo da luta e força o oponente a agir exatamente como ele deseja. Sua mente funciona em sincronia perfeita com o corpo, permitindo ajustes estratégicos instantâneos e criação de métodos de luta específicos para cada situação. Enquanto Toguro pensa a luta como um teste de convicção e resistência, Yujiro a trata como um jogo de xadrez violento, onde cada ação do inimigo já foi prevista. Vencedor da categoria Inteligência, Yujiro Hama, pela leitura absoluta do combate, antecipação estratégica e domínio psicológico completo. Conclusão: quem venceria? Depois de analisar cada atributo com calma, fica claro que este não é apenas um confronto entre dois personagens fortes, mas um choque entre duas filosofias extremas de combate. Toguro representa a força construída a partir da perda, da dor e da escolha consciente de se tornar um monstro para nunca mais ser fraco. Seu poder demoníaco, seus hacks e sua pressão espiritual fazem dele um adversário capaz de virar qualquer luta em um pesadelo psicológico, especialmente se tiver tempo para escalar seu poder e impor sua presença. Em um cenário onde energia espiritual e aura demoníaca possam ser usadas livremente, Toguro certamente levaria Yujiro a um dos combates mais difíceis de sua vida. Por outro lado, Yujiro Hama é a personificação da supremacia física e técnica absoluta. Sua força em escala absurda, resistência constante, velocidade instintiva, conhecimento marcial enciclopédico e inteligência estratégica fazem dele um lutador completo, capaz de se adaptar a qualquer situação em tempo real. Yujiro não precisa de preparação, nem de escalada. Ele já entra na luta no auge, analisando, controlando e decidindo o ritmo desde o primeiro segundo. Quanto mais a luta se estende, mais ele aprende sobre o adversário, reduzindo gradualmente qualquer vantagem inicial que Toguro possa ter. No fim, este embate seria longo, brutal e destrutivo, mas a consistência e adaptabilidade de Yujiro pesariam mais. Toguro poderia dominar momentos específicos, e Yujiro dominaria a
luta como um todo, vencedor final do confronto, e o Jiro Hama, em uma batalha extrema que entraria para a história dos crossovers impossíveis. E agora fica a pergunta final, de fã para fã. Você concorda com esse resultado ou acha que Toguro ainda teria uma carta na manga? Deixa sua opinião e nos vemos no próximo duelo lendário.